Efésios 4:13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Eu vou fazer a leitura na versão NVT. Efésios 4:13. A palavra de Deus nos diz assim: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Irmãos, a carta de Efésios, essa é a 16ª mensagem que estou trazendo aqui em Efésios. A carta de Efésios tem uma característica muito interessante. Aliás, as cartas de Paulo têm essa característica. A primeira parte é doutrinária e a segunda parte é prática. Então, Paulo está terminando, nós estamos terminando hoje aqui a parte doutrinária, a base doutrinária do ensinamento, e domingo que vem, talvez ou no outro, não sei, nós iremos entrar na parte prática, ou seja, ele dá primeiro o fundamento, depois ele dá a parte prática. Então, hoje, a última mensagem da parte doutrinária tem o título: A Igreja Plenamente Edificada em Cristo. O capítulo 4 de Efésios, logo no versículo 1, Paulo nos desafia a vivermos de modo digno da vocação que recebemos. Dá uma olhada lá no versículo 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Então, nós somos chamados a viver de forma digna da vocação que recebemos. Qual foi a vocação que recebemos em Cristo Jesus? Qual é o nosso chamado em Cristo Jesus? O nosso chamado em Cristo é para fazermos parte da igreja dele. Amém ou não? O maior privilégio que uma pessoa pode ter é o privilégio de fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Então, nos versos 12 a 12, nós vimos o que viver de forma digna da vocação significa. Versículo 2 a 3, viver com humildade, mansidão, paciência e amor. Versículo 4 a 6 é compreender, entender os fundamentos que sustentam a nossa unidade. Quais são esses fundamentos? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, uma só igreja, uma unidade em Cristo Jesus. E versos 7 a 12, reconhecer que Cristo, o Rei vitorioso, nos deu dons e nos deu líderes. Ou seja, o Rei vitorioso, que venceu o pecado e venceu a morte, deu dons e deu líderes para a sua igreja. Na semana passada, nós respondemos a uma pergunta: de quem é a responsabilidade da edificação da igreja? Versículos 11 a 12. A resposta está na ponta da língua, né? A resposta a responsabilidade é de Jesus. Porque Ele é o cabeça, Ele dá os dons e dá os líderes para a sua igreja. Mas a responsabilidade também é dos líderes.
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A responsabilidade é dos líderes que preparam os membros para o ministério. E terceiro, é também dos membros que exercem seu ministério dentro do corpo. E agora nós chegamos aos versos 13 a 16, onde Paulo responde uma pergunta crucial. Quando saberemos que a igreja está plenamente edificada? Quais são as características? Quais são as evidências de uma igreja plenamente edificada em Cristo? E a resposta está aqui. Quando todos nós, ele diz ali, quando todos nós alcançarmos a unidade, a maturidade em Cristo, em outras palavras, Paulo está completando o raciocínio iniciado lá no versículo 1. Ou seja, tudo aquilo que nós vimos até agora, atitudes, fundamentos, dons, liderança, nos conduz a um único objetivo. Ou seja, ser uma igreja sólida, ajustada e segura. Tem uma mensagem central. Coloca aí para mim. Uma igreja estará plenamente edificada quando alcançar a unidade da fé e a maturidade em Cristo e o serviço de amor no corpo. Mais uma vez, uma igreja estará plenamente edificada quando alcançar a unidade da fé, a maturidade em Cristo e o serviço de amor no corpo. Mas como que isso acontece então na prática? Paulo nos mostra aqui 2 alicerces que sustentam a igreja e 3 resultados que provam a saúde espiritual da igreja. Então vamos primeiramente, em primeiro lugar, os alicerces de uma igreja edificada. Versículo 13, mais uma vez, aonde ele diz: até que todos alcancemos a unidade. Temos aqui o primeiro fundamento, unidade. Que a fé e o conhecimento no Filho de Deus produzem. E amadureçamos. Temos aqui o segundo fundamento, maturidade. Unidade e maturidade. Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, irmãos, a unidade entre os membros é um fundamento. A unidade ela é alcançada por meio da fé e do conhecimento do Senhor Jesus. Ou seja, quando os crentes compreendem pela fé o que é ser igreja e quem é Jesus, nós alcançamos então a maturidade. Significa compreender o que significa fazer parte da igreja e compreender pela fé quem é Jesus, o supremo pastor da igreja. Conhecendo pela fé esses 2 detalhes, com certeza seremos crentes maduros. Precisamos conhecer, saber o que é a igreja, o que significa fazer parte da igreja, e saber com certeza quem é Jesus, o supremo pastor, o Senhor de todos nós. Segundo lugar, aqui a maturidade espiritual. A maturidade, você sabe o que é maturidade, é amadurecer, é atingir um nível de maturidade, ou seja, de um conhecimento mais completo a respeito da vida. Em Gálatas 4,19, explica muito bem o que é maturidade. Você consegue colocar para mim, Gálatas 4,19? Aqui ele vai explicar o que é a maturidade. Gálatas 4,19. Diz assim, ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto, por sua causa, e elas continuarão, até que Cristo seja o quê? Plenamente desenvolvido em vocês. Plenamente desenvolvido em vocês. Isso é atingir a maturidade.
É o que ele está falando no versículo 13, na última parte do versículo 13, ele diz: e amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Cristo plenamente formado em nós. E o que isso significa, irmãos? Significa que Cristo estará plenamente formado em nós quando as nossas ações refletirem o seu caráter. Cristo está formado em nós, e quando nas nossas atitudes, as nossas ações e até as nossas reações estiverem refletindo então o caráter de Cristo, Cristo está formado em nós. Veja o que diz em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem o quê? Semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o objetivo da vida cristã é nos tornar semelhante a Jesus Cristo. Claro que ele não está falando de uma imagem física, e nem está falando de uma imagem religiosa. Ele está falando de uma imagem de caráter. O caráter de Cristo impresso em nós. De tal maneira que as pessoas poderão olhar para nós e poder ver Cristo em nós. Amém, irmãos? A gente tem uma saída, né? Quando alguém faz aquela velha reclamação. Ah, mas eu conheço muito crente que não está com nada. Eu conheço muito crente que não vive como deveria viver. O que a gente fala então? Não deve olhar para a vida das pessoas, deve olhar para Jesus. Aonde você acha que as pessoas vão ver Jesus? Se não for em nós. Aonde que eles verão Jesus se não for em nós? Será que elas vão ter uma visão de Jesus, aí, como Paulo teve no meio do caminho? Provavelmente não. Olhar para Jesus é olhar para nós, irmãos. E se as pessoas não puderem ver Jesus em nós, elas não verão em outro lugar. Porque nós devemos refletir o caráter de Jesus. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Em outras palavras, maturidade não é saber mais sobre Cristo. Não é fazer um curso de teologia. Não que seja ruim, é bom também. Mas não estamos falando sobre isso. Não estamos falando sobre ter mais conhecimento sobre Jesus. Fazer um curso de cristologia. Não, estamos falando de se parecer com Jesus. Irmãos, é como uma escultura. Pega aquela pedra grande e não tem formato de nada. Aí o escultor com uma ferramentinha ali, um martelinho, ele vai batendo, e aí vai tomando uma forma. Eu vi um vídeo de um escultor que ele estava fazendo um anjo de uma pedra. Olha que coisa impressionante. Ele vai batendo, demora para a gente começar a entender o que ele está fazendo. Mas quando fica pronto, está muito bonito. Assim somos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus. Somos como aquele bloco de pedra, informe. Mas à medida que vamos nos aproximando de Jesus, conhecendo Jesus, nós vamos tomando a forma de Jesus, até que um dia alguém reconhece Jesus em nós. Irmãos, segundo ponto então aqui é o resultado da igreja edificada. Vimos o fundamento, unidade e maturidade. Agora vamos ver o que isso implica para a vida da igreja. Em primeiro lugar, irmãos, uma igreja edificada, ela tem uma fé sólida. Versículo 14, mais uma vez, ele diz o quê? Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então está aqui, solidez na fé, fé sólida. Como nós aprendemos aqui na nossa classe da escola dominical,
uma fé inabalável. E a pergunta do professor foi: o que é inabalável? E eu respondi: aquilo que não se abala. E ganhei 10. Amém. Glória a Deus. Fui bem, né? Cadê o professor? Por aí. Ah, está lá, professor. Fui bem, né? Um falou assim, é um negócio firme. Outro falou, é um negócio estável. E eu falei, inabalável é o que não se abala. Aí ele falou, é nota 10, esse aluno aí. Então, irmãos, fé sólida. A solidez na fé nos tornará aptos a discernir falsos ensinos e permanecer imunes à sua influência. Uma das características do crente maduro na fé, da igreja madura na fé, é não ficar balançando com ventos de doutrina. O que são ventos de doutrina? É modinha. Eu fui batizado em 77 e desde lá para cá eu já vi muitos ventos de doutrina, muitos irmãos. Já passei por vários. E cada vento de doutrina, alguma igreja pendia para lá, outro pendia para cá. Mas como eu aprendi um fundamento sólido do Evangelho, nunca fui levado por vento de doutrina, glória a Deus. Mas desde quando eu me entendo por gente, já vi muitos ventos de doutrina. Muitos. E agora, com o advento da internet, com o advento da internet, está soprando mais rápido e mais forte os ventos de doutrina. Mas é tudo moda. Se você perceber, algum tempo atrás tinha um negócio que hoje já não tem mais, agora já é uma outra coisa. E a pessoa fica correndo atrás disso e ele não chega a lugar nenhum. Ele nunca consegue uma maturidade na fé. Por quê? Porque a maturidade na fé é crer no Evangelho tão somente, ficar firme nisso e ponto final. Eu me lembro que numa época que eu era jovem, soprou um vento de doutrina. Alguém surgiu com umas fitas cassete, até distribuindo nas igrejas, que é crente não peca mais, que crente não peca mais. Isso entrou até na nossa igreja. Até um jovem saiu da nossa igreja, estava indo numa igreja nova que tinha aberto lá, e ele falou, vamos lá, olha aqui, crente não peca e tal, e o que você acha? Naquela época eu era jovem ainda, tinha 18 anos, mas eu já sabia discernir. Falei, isso é moda, a Bíblia não ensina isso, né? E você está equivocado. Mas não deu 2 anos, irmãos, ele já estava na 3ª ou 4ª igreja. Então, podemos ficar seguindo. Na época de Paulo era vento de doutrina, hoje é moda, modinha. Modinha da internet, pregador novo que aparece e tal. Né? The king, the power, the best. Né? Negócios. Vocês entenderam o negócio, né? Muito bem. Off the king, the power, the best. Né? Então vamos lá. Irmãos, quando estivermos firmes, edificados, não seremos mais arrastados por ventos de doutrina, nem iludidos por obreiros enganadores. Aí eu acho interessante que algumas pessoas colocam na internet, falam, olha que absurdo, um falso profeta tentando enganar a igreja. Irmãos, na época de Paulo já estava cheio, na época de João já tinha um monte, na época de Jesus ele já denunciava o negócio, não é novidade nenhuma. Não é novidade nenhuma, não é para se espantar com isso, irmãos. É normal, é assim mesmo. E no final, Paulo falou, vai ficar pior. Então, irmãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar denunciando que ali tem um falso profeta, lá tem outro. Não, irmãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sólido na fé do Evangelho, firme, maduro em Cristo, e essas coisas não irão me abalar. Nunca me abalaram, nunca, nunca, nunca. Nunca chegou um momento que eu falei, olha, eu acho que eu preciso ir para esse caminho aqui. Não, nunca. Fé firme, maturidade inabalável. Amém, irmãos? Segundo resultado, esse é o primeiro, fé sólida. Segundo resultado, viver a verdade em amor. Viver a verdade em amor. Versículo 15. Versículo 15. Ele diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor.
tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é a cabeça. Bom, nessa versão que eu estou lendo, ele fala falando, mas na NVI, por exemplo, ele diz seguindo a verdade em amor. Eu acho, irmãos, que seguir a verdade é mais coerente com o texto do que falar a verdade. Mas está certo também, tá? Então nós devemos viver a verdade em amor. Aqui, a verdade aqui é o Evangelho do Senhor Jesus. A doutrina correta de Jesus. Em alguns textos fala lá da sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a verdade do Evangelho. Então, essa verdade do Evangelho, ela se contrapõe às mentiras, aos ventos de doutrinas, enganos descritos ali no verso anterior, no verso 14. Onde Paulo alerta sobre sermos levados por doutrinas falsas, manipulação humana, porque é o que nós vemos é isso, é a manipulação na mente das pessoas, e uma pessoa que não está firme na verdade do Evangelho, é uma presa muito fácil dos vigaristas da fé, irmãos. Então, viver a verdade é a forma de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. O que isso significa? Ser coerente entre a fé e a prática. Não apenas falar doutrina correta, mas viver essa verdade. Exalar essa verdade em nossas ações no dia a dia. Então, a ideia de viver a verdade em amor, traz a ideia aqui de relacionar-se em amor dentro do corpo de Cristo. Falar a verdade, mas em amor. Viver essa verdade, mas em amor. Ou seja, a verdade não deve ser usada como uma arma, mas compartilhada com compaixão e humildade. A verdade não deve ser usada como uma arma para atacar as pessoas, mas para tirar as pessoas do erro. Não como um soldado que ataca o outro com uma arma, mas como um médico que cura os doentes com um bom remédio. Não apenas corrigir o irmão, mas fazer isso com graça, com amor. Não apenas pregar, mas ser o exemplo daquilo que prega. Não apenas ter conhecimento bíblico, mas aplicar isso com misericórdia na vida das pessoas. É como, por exemplo, uma pessoa que está lá num deserto, né? E aí ela tem uma bússola, e ela tem também uma mochila com água e comida. Qual desses dois acessórios é mais importante para uma pessoa no deserto? A bússola ou a mochila com água e comida? Qual que você ficaria? A bússola? E se tiver que andar 3, 4 dias a pé? Aí você vai jogar fora a bússola ou vou ficar só com a comida e a água? Aí você fica andando em círculo. Aí você fala, não, já sei, vou jogar a comida e a água fora e vou ficar só com a bússola. Aí você está no caminho certo, mas morre de fome e sede. Assim, irmãos, nós precisamos de duas coisas. Nós precisamos da verdade, que é a bússola, que mostra o caminho certo, mas nós precisamos do amor, que é a água e a comida. Porque assim nós vamos equilibrar a verdade com a graça. Nós vamos equilibrar a verdade com o amor. Não adianta nós sabermos para onde estamos indo se nós não fizermos isso com amor e com graça uns na vida do outro. Amém, irmãos? Entendeu? Então, tanto a bússola quanto o mantimento, a água, são necessários. Então, nós precisamos sim da verdade que nos conduz. Mas se a gente for só com a verdade, só com a doutrina, corre o risco daqui a uns anos a gente estar sozinho, não tem ninguém do nosso lado, porque ninguém aguentou ficar perto. Precisamos também do amor para trazer as pessoas junto conosco. Hoje pela manhã, estava conversando aqui com o nosso professor sobre um texto que ele vai chegar daqui umas aulas,
que é 1 de João 5,16. Pensa num texto complicado, irmãos. Por quê? Ele está falando o que lá? Se alguém pecar para a morte, não digo que ore. O problema é que muitas vezes nós ficamos tão concentrados nesse pecado para a morte aí que a gente esquece de ver o que o texto realmente está nos ensinando. Para que direção que o texto está nos dando. E tão somente, já vou até adiantar aqui, viu, professor? Mas até no dia da aula eles acabam esquecendo, viu? Mas assim, ó, o que o texto está dizendo é, existem muitas pessoas que dá para recuperar por meio da oração. Tem muitas pessoas que a gente precisa ir atrás delas. Tem muitas pessoas que dá para nós trazermos de volta. É isso que ele está dizendo. Então, essa ilustração é bem bacana. Uma bússola e um mantimento. Os dois são necessários. E a o terceiro resultado de uma igreja madura, irmãos, é cada parte no seu lugar. Versículo 16 agora. Coloca para mim o versículo 16 na NVT, por favor. Cada parte no seu lugar. Uma igreja madura é aquela igreja que tem cada parte no seu devido lugar. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Ele quem? É Jesus. Cristo é quem une e dá propósito à igreja. Cristo organiza e une a igreja de forma harmoniosa. Cada membro tem seu lugar. Tem o seu lugar certo, com propósito e com valor. Aí ele continua dizendo, cada parte ao cumprir sua função específica, e cada parte ao cumprir sua função específica. Cada pessoa, irmãos, é importante ter uma função que afeta o outro irmão. Como eu costumo dizer aqui, Deus não me deu tudo. Deus me deu um dom. Mas o que faltou em mim, sabe onde está? Está em você, amém? E o que faltou em você, sabe onde está? Está no irmão que está do seu lado. Amém, irmãos? Então, cada cristão tem um papel fundamental no corpo. Ninguém está dentro do corpo por acaso. Isso inclui dons, talentos, responsabilidades específicas. Isso quer dizer que cada parte do corpo da igreja funcionará conforme a sua função. E ele continua dizendo, ajuda as demais a crescer. A função de cada um não é isolada. Quando usamos bem nossos dons, ajudamos os outros a amadurecer e crescer espiritualmente. O crescimento espiritual, irmãos, ele é coletivo, ele não é individual. Está aqui um erro que muito crente comete, né? Aí compra até aquele adesivo e coloca no para-choque do carro. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. A Bíblia não ensina isso, né? Importante é eu estar bem com Deus. Uma vez um irmão quis me impressionar, falou, pastor, eu estou bem, importante é eu estar bem com Deus. Não é verdade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala, quando um membro padece, os outros membros padecem com ele. Se você me vê mal, querido, vem me ajudar, porque posso deixar você mal também. Pessoa acorda com crise de cólica renal. Quem já teve cólica renal? Fala, mas só um rim, se fosse os dois, né? Eu vou trabalhar normal, é só ignorar um rim, que dá tudo certo. É assim que funciona? Não, você não consegue trabalhar. Né? Então, nós precisamos dar esse valor à igreja do Senhor Jesus. O crescimento da igreja não é individual, cada um por si. O crescimento da igreja ele é coletivo. A igreja só cresce se crescer todo mundo junto. É o que a Bíblia ensina. Continuando, para que todo o corpo se desenvolva saudável. O objetivo final é o crescimento espiritual conjunto da igreja. E por fim ele diz, em amor. Em amor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui, irmãos. O crescimento da igreja
tanto em unidade quanto em maturidade, deve acontecer no ambiente onde o amor é a base e a motivação para tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: tudo que fizermos na igreja deve ter uma única motivação: o amor. Porque qualquer outra motivação a não ser o amor será algo que adoecerá o corpo e não será saudável. Por isso precisamos avaliar com muito critério qual é a minha motivação no corpo de Cristo. Paulo, nós vamos ter a ceia hoje. E Paulo traz uma palavra pesada ali para os coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11. Ele fala assim: alguns, por não participar dignamente da mesa do Senhor, do corpo de Cristo, estão doentes. E alguns já morreram. Olha que coisa séria, irmãos. Então nós precisamos entender qual é a nossa motivação. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Coloca para mim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Ele diz, 13. Perdão. Paulo diz: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou com um símbolo que retine. Ou seja, só ia fazer barulho e nada mais. Pode passar. Se eu tivesse o dom de profecias, a pessoa que legal, o dom de profecias. Se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, olha que fé, hein? Mas não tivesse amor, eu nada seria. Próximo. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Pode passar. Por quê? O amor é paciente, é bondoso e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Então, irmãos, qualquer outra motivação para exercer meu ministério na igreja, que não seja o amor, será prejudicial para o corpo. Quais seriam outras possíveis motivações? Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele fala de ambição egoísta. Às vezes a pessoa pode estar exercendo o ministério na igreja por ambição egoísta, ou seja, pelo simples desejo de obter poder e controle sobre as outras pessoas. Paulo fala também de vaidade ou vanglória. Querer aparecer, ser elogiado, destacado, né? A vanglória, a vaidade. Pode ser também por competição. Servir para ser melhor ou mais reconhecido do que os outros. Impressão social, fazer para manter uma boa imagem diante das outras pessoas. Tradicionalismo, atuar por mero costume ou por uma mera obrigação religiosa sem envolver seu coração. Culpa ou medo, servir por medo de julgamento, punição e não por amor a Deus. Interesses pessoais, esperar benefícios materiais, favores ou retribuições humanas. Orgulho espiritual, querer mostrar espiritualidade ou superioridade sobre os demais. Aqui na nossa igreja eu não vejo, mas até eu já vi, né, como eu disse, eu tenho uma longa história. Eu já vi algumas coisas, a pessoa às vezes vai orar na igreja, ele muda o vocabulário, muda o tom da voz, faz uma oração, não estou dizendo, só estou dizendo que pode ser que, não sei, né?
Uma vez eu vi uma pessoa, estava conversando normal, falou, ora para nós. Mudou a postura, mudou o vocabulário, falou umas palavras que eu não entendi. Mudou a entonação da voz. Fiquei pensando, né? Falei, será que ele está orando para impressionar a Deus ou para impressionar a gente? Temos que tomar cuidado, irmãos. Até para orar, Jesus falou que às vezes temos motivações erradas. Ele falou, quem ora em pé na sinagoga para impressionar as pessoas, não vai impressionar Deus. Não vai receber de Deus o que está esperando. Às vezes uma pessoa dá uma esmola, mas tira uma selfie e põe no Instagram, já perdeu o galardão. Então, pessoas às vezes querem mostrar uma espiritualidade maior do que os outros. Tudo isso são motivações erradas. Mas Paulo diz, devemos buscar uma única motivação para exercermos nosso ministério na igreja. O amor pelos outros irmãos. Amém? Amém, irmãos? Aí vem uma pergunta final aqui. Coloca aí para mim. Pergunta final. É possível realmente alcançarmos esse ideal? É possível? Resposta é sim, desde que 3 coisas. Obedeçamos plenamente ao cabeça que é Cristo, acatemos com apreço a liderança instituída por Cristo e que cada membro realize fielmente e com amor, a sua parte no corpo. Aí alcançaremos esse ideal, uma igreja em unidade e maturidade. Amém, irmãos? Amém. E uma frase de impacto para terminar. Cristo é o fundamento. Os líderes são os instrumentos. E você é indispensável. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aplica esta palavra em nosso coração. Pai, já faz tempo que estamos falando aqui do que é ser igreja. Qual é o nosso papel no corpo. Pai, nos ajude a amadurecer nisso. Nos ajude, ó Deus, a buscar a motivação correta, que é o amor, em nosso coração para fazer o que fazemos. Pai, que cada um encontre a sua parte, que possamos ser uma igreja que vive em unidade, que uma igreja madura em Cristo Jesus, aonde as pessoas poderão ver Cristo em nós, que possamos assim, ó Deus, refletir o caráter de Cristo ao mundo. Livra-nos, ó Deus, do orgulho espiritual, da vanglória, da vaidade, da ambição egoísta, mas que possamos servir com amor plenamente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.